Lucas, capítulo de número 16, versículo 10, a primeira parte. Assim como Deus, Ele traz a mensagem, tem hora que também Ele muda a mensagem. E eu confesso que eu queria falar hoje sobre o crente menino, mas talvez nem todos estejam com a estrutura apropriada para receber. Ia ser 1 Coríntios 14, 20, sede criança na malícia, adulto no entendimento, e 13, 11, quando eu era menino, falava como menino, discorria como, mas depois que cresci, acabei com as coisas de menino. Mas aprove a Deus, do livro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, mas pelo menos a introdução daquilo que estava na mente vai sair hoje aqui e vai incorporar a esse novo raciocínio que me veio à mente neste momento. Lucas 16, 10 diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Mas quem é infiel no mínimo também é infiel no muito. Mas só a primeira parte. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Outra parte diz: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Senhor Jesus, aqui estamos nós e queremos a tua graça sobre a nossa vida de uma maneira abrangente, fiel, poderosa, para que possamos, meu Pai, estarmos dispostos a te servir, a te adorar e a te glorificar. Vem sobre a tua igreja com a mesma fala, lhe fortalecendo, lhe animando, lhe dando graça e força para que ela possa permanecer de pé até aquele grande dia que há de surgir e aparecer, para que possamos estar contigo para sempre. Assim vem e abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Alguém disse que o mesmo motivo que faz as pessoas te amarem é o mesmo motivo que faz outras te odiarem. O mesmo motivo que leva as pessoas a lhe admirar é o mesmo motivo que leva as pessoas a lhe criticar. Aquilo que você faz que as pessoas lhe amam, outros lhe odeiam pela mesma coisa que você faz. Às vezes o jeito de você ser tira aplausos de um. Eles lhe aplaudem pelo jeito que você é. Mas os outros, pelo mesmo jeito que você é, ele lhe apedreja. Essa é a realidade da vida. E não é para a gente se assustar, para a gente desanimar, para a gente se revoltar. É entender que a vida funciona assim. Aquilo que você faz que alguém lhe aplaude, pelo mesmo motivo alguém lhe apedreja. Que alguém lhe elogia, pelo mesmo motivo alguém vai lhe criticar. Porque as pessoas são diferentes na sua mentalidade, na sua forma de ver, de entender, de enxergar. Mas aí você pode ficar pensando: o que eu devo fazer? Eu devo mudar? Se você mudar, a pessoa que lhe odiava vai lhe amar, e a pessoa que lhe amava vai lhe odiar. Porque as pessoas nos amam pelo que nós somos e outras nos odeiam pelo que nós somos. Isso é natural na existência. Você não pode esperar que seja aprovado, aceito e abraçado por todos. Você não pode esperar isso. Isso seria impossível. Mas eu pergunto mais vezes: será se é necessário mudar? Eu vou lhe explicar quando é necessário mudar. É necessário mudar quando o objetivo da mudança é agradar a Deus. Veja, a lei, ela se resume em amar. A lei se resume em amor. São 613 mandamentos na Bíblia. Antigo Testamento, a Torá. Aí Jesus resumiu em 2.
Amar a Deus e o próximo. A lei se resume no amor, que segue em 3 direções. São resumidos em 2 mandamentos, mas que vão em 3 direções. Um no sentido vertical para Deus e um no sentido horizontal, para a direita e para a esquerda, ou para frente e para trás, como você entenda. Porque o primeiro é amar a Deus e o outro amar o próximo como a si mesmo. Então ele é aplicado em 3 pessoas: em Deus, em si mesmo e no próximo. Aqui se resume toda a lei de Deus. Então, se eu quero mudar, eu vou mudar, não para agradar o irmão, nem agradar a mim mesmo. Eu vou mudar para agradar a Deus, porque se eu mudar para agradar o irmão, eu não vou agradar a Deus e talvez depois nem agrade mais o irmão. Agora, se eu mudar para agradar a Deus, eu vou agradar a Deus, vou agradar a mim mesmo, vou agradar o irmão. Mas veja, eu disse que a gente pode ser amado e odiado pela mesma coisa. Aceito e rejeitado pela mesma coisa. Elogiado e criticado pela mesma coisa. Isso faz parte da vida. Quando eu falo o texto que diz: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, eu falo sobre Davi. Veja, eu começo já apresentando que quando Davi ele enfrenta o gigante e volta vitorioso, por esse motivo ele é amado e ao mesmo tempo odiado. No mesmo tempo que as moças de Israel compõem a canção e diz: Davi matou 10 milhares, Saul matou milhares. Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. Elas cantam eufóricas, empolgadas, felizes, porque o exército inimigo que oprimia agora foi vencido e derrotado. Aquilo que trouxe alegria para muitos, trouxe tristeza para outros. Porque o próprio rei Saul, quando ouviu a canção, se encheu de raiva e disse: só está faltando dar o trono para ele, só está faltando dar a coroa para ele. Veja, pelo mesmo motivo que Davi foi ovacionado, aplaudido, amado, ele foi odiado por outros, pelo mesmo motivo. Irmãos, a vida ela é muito misteriosa, ela é muito profunda, ela não é fácil de viver, ela é simples, porém não é fácil. Pelo mesmo motivo que alguém te abraça, que alguém te parabeniza, que alguém te elogia, tem alguém te desaprovando. Mas isso é a realidade, isso é o que a vida nos ensina. Mas eu falei, o que eu quero pregar é sobre o fiel no pouco e ser colocado no muito. Porque essa introdução ainda era do outro pensamento, da outra. Mas Davi vai levar o lanche para os seus irmãos que estão na guerra. 3. O Eliabe, o Abinadab e o Samar estão na guerra, porque eles têm idade para estar na guerra. Os outros 3 estão em casa. Davi está cuidando das ovelhas, porque ser pastor de ovelha naquela época era para mendigo, para mulher ou para o filho menor. Porque hoje a gente paparica o caçula, mas naquela época o caçula não tinha o valor que tem hoje não, era deixado de canto. Então a ele era dada a função de cuidar das ovelhas. E para piorar, alguém disse que Davi não cuidava das ovelhas gordas, das ovelhas bonitas. Ele cuidava das ovelhas malhadas, que alguém disse que eram as ovelhas doentes. Que o dono da propriedade normalmente deixava as ovelhas bonitas na frente da casa, no começo da fazenda, e lá por trás da casa, da ribanceira, no vale, lugar que ninguém escondia, sem acesso, onde a pessoa ficava no anonimato, abandonada, é onde ele colocava as malhadas para ninguém ver as ovelhas doentes e imaginar que ele só tinha ovelha boa. Aí Davi
tinha a responsabilidade de cuidar exatamente das ovelhas doentes. Porque cuidar de ovelha sadia todo mundo quer cuidar. Cuidar de ovelha gorda todo mundo quer cuidar. Cuidar de ovelha que dá leite, que dá lã e dá carne, todo mundo quer cuidar. Eu quero ver cuidar da ovelha doente. Magra, feia, abandonada, que alguém olha e diz, não vale R$1. Ninguém quer comprar. E se alguém vem aqui no pasto principal, vai desprezar, vai achar que vai contaminar as outras. Então bota lá no canto, deixa lá no esquecido. Eu acho que foi por isso que quando Jesus Cristo veio, ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Os sãos não necessitam de médico, e se os doentes, que o Filho do Homem não veio chamar os justos, mas se os pecadores ao arrependimento, ou seja, aquele que é rejeitado, desprezado, abandonado, porque alguém acha que não tem nenhum benefício, ou não proporciona nenhum lucro, Jesus Cristo disse, pois é esse aí que eu vou amar, que eu vou buscar, que eu vou escolher, que eu vou encher, que eu vou levantar e que eu vou usar. Mas não é aqui que eu quero pregar, apesar de eu estar pregando. É que um dia, quando Davi estava cuidando das ovelhas, veio um leão para pegar a ovelha. E quando ele partiu para cima da ovelha, a Bíblia diz que Davi pulou na frente, defendeu a ovelha, brigou com o leão e o matou. Porque, sejamos sinceros, se fosse a gente que estivesse lá e aparecesse um leão rugindo, faminto, com cada unha, parece essas unhas que as mulheres estão comprando agora, lá vem para cima, com fome, você olha para a ovelha, vê que a ovelha é magra, doente, não dá mais leite, não tem mais lã, só tem pele e osso, não tem mais carne, não dá nenhum resultado, só despesa, só trabalho e prejuízo. Você deixa morrer, pelo menos é mais uma para me preocupar. Davi disse, aqui não, Satanás, a ovelha é magra, mas tem dono, não tem não, mas tem dono, não dá leite, mas tem dono. Aí no outro dia veio um urso, esqueceram de avisar o urso quem era Davi. Aí o urso foi lá mexer com as ovelhas de Davi. Foi a mesma coisa, ele foi lá e matou o urso. Aí quando aparecem os filisteus para guerrear contra Israel, e no meio deles está o campeão Golias. Você já conhece, já falei os detalhes dele várias vezes, que ninguém teve coragem de enfrentar. A Bíblia diz que quando Davi vai levar comida para os seus irmãos, é exatamente na hora que o Golias desafia o povo. Se levanta, põe-se em pé na colina e grita com aquela voz trovejante, aquela voz assustadora, que os homens temiam, se assustavam, e ninguém teve coragem de enfrentar o Golias. Quando Davi viu aquela cena, ele perguntou: o que é que o rei está oferecendo para quem vai enfrentar o gigante? O rei já tinha feito 3 ofertas, irmãos, 3. Vou dizer quais eram. Primeiro, ele disse que ia dar muito dinheiro, o homem ia ficar rico se enfrentasse o Golias, era uma recompensa grande. Ninguém foi. Segundo, ele disse: eu vou isentar de imposto, porque o que acaba com a gente é o imposto. Meu irmão,
Às vezes você diz, a gasolina está alta, mas o que é que eu tenho a ver? Eu não tenho carro. Pastor, agora que tá, vai ver. Mas não é não, isso aí eu uso pouco carro, não gasto não. Mas a gasolina, quando ela aumenta o frete dos caminhões, aí aumenta o preço da galinha, aumenta o preço da roupa, aumenta o preço do feijão, e tudo vai aumentando, irmão. Só nisso aí. Aí ele disse, eu vou isentar de imposto. Não vai pagar mais IPVA, IPTU, água, energia, nada, vai ficar livre. Ninguém foi. Por último ele disse, eu vou dar a mão da minha filha, vai se tornar genro do rei. Ninguém foi. Quando Davi chegou, ninguém foi, ele disse, eu vou. Levaram ele até Golias, ou melhor, até Saul, para apresentar o homem que iria desafiar o gigante. Quando chega lá, Davi, que tinha de 15 a 17 anos de idade, um adolescente, de 15 a 17 anos. Pastor, como é que você sabe que ele tem essa idade? Porque ele não estava no exército ainda. Para entrar no exército tinha que ser de maior. E ele tinha mais 3 irmãos ainda na frente dele, que também ainda não estavam no exército. Ele tinha mais ou menos 15 anos. Tanto que quando ele vestiu a armadura de Saul, que era o rei, o joelho, a dobra do joelho da armadura ficou no umbigo dele. Ele não conseguia dobrar a perna, porque a dobra ficou na barriga. Ele podia até se curvar, mas não dobrava o joelho. A cabeça dele ficou no peitoral. O capacete tiveram que arrumar um pedaço de madeira para amarrar, para botar, porque o capacete ficou lá em cima. Não deu para ele. Era um menino. Quando Saul olhou para o menino, ficou espantado. Ele era tão criança que só tinha 54 quilos. Diz os mais entendidos, 54 quilos. Eu sou magrinho assim, peso 80. Imagine, ele tinha 26 quilos a menos que eu. Você diz, pronto, sumiu. É o pedestal ali de gravar. Era um menino. Rapaz, você vai enfrentar, vá para casa, esse homem é experiente de guerra, na batalha desde jovem, você não entende, você nunca foi soldado, não entende nada de guerra. Aí sabe o que foi Davi disse para ele? Eu vou contar uma história para o senhor. Eu contei para meus irmãos, eles não acreditaram não. Eu contei na minha casa para meus irmãos, eles não acreditaram não, mas eu vou contar para o senhor. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, não eram nem minhas ovelhas, eram do meu pai. Glória a Deus, as ovelhas têm um pai, têm um dono. Era do meu pai, aí veio um leão, eu matei, depois eu vi isso, eu matei. Não vai ser diferente com esse gigante. Não vai ser diferente. Estou concluindo. Sabe por que Davi foi enfrentar Golias? Porque ele tinha experiência do leão e do urso. Alguém falou isso e eu concordei. Davi só foi enfrentar Golias porque ele já tinha experiência em matar o leão e matar o urso. Ele entendeu que o Deus que deu força para ele matar o leão e para ele matar o urso, também ia dar força para ele matar o gigante. Agora eu fujo do urso, fujo do leão e quero enfrentar o gigante. Você está lembrado do texto que eu li? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ou seja, se você não está conseguindo encarar os problemas pequenos, como é que você vai encarar os problemas grandes? Eu vou usar aqui uma analogia para você entender melhor, uma comparação. Se você não consegue ser fiel quando é namorado, quando está namorando, como é que você vai conseguir ser fiel quando estiver casado? Porque a gente acha que somos tão poderoso, tão importante, tão especial, que nós queremos os status mais elevados. Aí a gente vai olhar o currículo, Deus vai olhar o seu currículo e vai dizer assim:
Ele não cuidou de 5, quer cuidar de 100. Não teve responsabilidade com 5, quer ser responsável por 100. Está entendendo qual é o mistério de Deus aqui para nossas vidas? Aleluia. Então o pouco que Deus tem colocado na sua mão, receba essa revelação, é Deus te provando, é Deus te testando, é Deus te avaliando, é Deus te mostrando, aleluia, o caminho pelo qual Ele vai te exaltar. Mas se por acaso você não administrar, não cuidar, não zelar do pouco que Ele está colocando na sua mão, não espere Ele colocar coisa grande, porque Ele não vai. A gente quer os grandes benefícios de Deus, mas não cuidamos dos pequenos talentos que Ele coloca em nossa mão. Nós queremos entrar em Canaã, mas não queremos ser fiel no deserto. Se eu não consigo ser fiel a Deus no deserto, porque se tem uma coisa que impulsiona o homem a ser fiel, são as crises. É quando as portas se fecham, quando a doença chega, o desemprego chega, quando o armário está vazio, quando a água está atrasada, a energia está atrasada, o multijão, gás vazio. Aí você diz, eu tenho que orar, eu tenho que ser fiel, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que temer ao Senhor. Mas se mesmo nesse tempo, aleluia, eu e você ainda continuamos sendo desobedientes a Deus, imagina quando Deus te der dinheiro, imagina quando Deus te der sucesso, imagina quando Deus te fizer prosperar. Se eu não consigo lembrar de Deus quando estou na miséria, imagina se eu estiver próspero. Aí aqui Deus está trabalhando para nos despertar. Então, se você está esperando coisa grande de Deus, não despreze as pequenas que Ele colocou nas suas mãos. Se você está esperando coisas grandes de Deus, valorize as pequenas que Ele colocou em sua mão. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu vou entrar naquela empresa e um dia eu vou ser gerente dela. Vou começar de baixo, que é o natural. Vou lutando até chegar lá. Aí chega atrasado, falta, não faz o que o chefe manda. Eu vou ser gerente. É porque a minha capacidade é para ser gerente. Eu estou aqui só. Mas, meu amigo, se você não está conseguindo dar conta, nem quando é um funcionário iniciante, um recruta, como é que você quer chegar no posto de gerente? Não vai. Eu sei que a palavra está sendo simplória, irmãos. Simples e singela. Mas aqui está uma lição para a vida. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se você for fiel no pouco. Olha, irmãos, agora eu lembrei do presbítero Diego. Eu ia dizer do gordinho, mas não vou falar não. Se você não memorizar nada do que eu falei nessa mensagem, mas pelo menos colocar isso na sua mente. Se eu for fiel no pouco, sobre o muito Deus me colocará. Se eu for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai me colocar. Se eu for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai me colocar. Não ignore o que eu vou falar, não, mas a vida, o reino, exige que a gente seja guerreiro e lute. Não, mas eu oro,
eu consagro, eu dizimo, eu não falto um culto, eu estou sempre lá, então vai acontecer. Não, você tem que fazer um pouco mais. Você tem que fazer um pouco mais. Ó, de tempos em tempos, eu dou uma diminuída no ritmo, sabe? Das visitas do evangelho, porque a carne vai cansando, você dá uma diminuída para tentar recuperar. E eu percebi que esse dia eu dei uma diminuída e eu sinto essa diferença. Mas aí, não ignora que eu falar, isso é coisa minha, isso não ponha isso na sua mente. Mas aí de uns meses para cá, eu tenho estado no propósito de todos os cultos, terça, quinta e domingo, só comer depois do culto. Mas isso não faz com que isso substitua o trabalho. Você sabia que um judeu, ele não ora pedindo para Deus salvar a sua família? Preste atenção no que eu vou ensinar para os senhores aqui. Um judeu, um dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, os israelitas, eles não oram a Deus pedindo para Deus salvar a sua família. Sabe como é que eles oram? Deus me dá sabedoria para que eu possa ganhar a minha família para o Senhor. Aí você pode estar pensando, por quê, pastor? Eu vou lhe dizer por quê. Porque na mente dele, se ele pedir para Deus salvar a família dele, ele está colocando Deus na posição de empregado. E ele diz que Deus não é empregado de ninguém. Eu vou ficar aqui no bem bom e esperar Deus abrir a porta, Deus fazer um milagre. Não é você quem tem que correr atrás, pedindo a Deus graça, força e disposição para alcançar a sua vitória. Glória a Deus. Mas guarde isso, se você for fiel no pouco, sobre o muito, Deus vai te colocar. Mas tem que ser fiel. Repito, não despreze as pequenas bênçãos que Deus coloca nas tuas mãos. Nunca se sinta tão grande, tão importante, ao ponto de dizer, essa bênção aqui não era nem para mim, é tão pouca, toma para tu, fulano. Eu lembrei agora de um vídeo que eu vi hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, não lembro. É uma reunião de empresários, mas os palestrantes são crentes. E eles fazem uma experiência no meio da palestra, são pessoas milionárias. E eles pegam 3 mil reais. E diz assim, as primeiras 30 pessoas que subirem aqui no palco vai ganhar 100 reais. As primeiras 30 pessoas. 30 vezes 100, 3 mil. Aí vai uma multidão. Cada um pega 100 e tal, até que ele dá os 100 para todo mundo. De repente ele diz, olha, eu quero agora uma pessoa que me conte uma história, uma realidade, que a gente entenda que você merece 3 mil reais só para você. Aí se levanta uma moça aqui do Nordeste, eu não sei se é Rio Grande do Norte, e ela diz, olha, eu estava empregada, perdi o emprego, recebi as contas, fiquei sabendo desse evento para nos orientar, para nos dar, então peguei todo esse dinheiro, investi para vir até aqui. Ela conta os detalhes lá da vida dela, como era que estava, como era que não estava, sem emprego, a situação e tudo. Aí ela acaba sendo apremiada para ganhar 3 mil. É trazida à frente ao palco, o palestrante diz assim, ó, quando você honra alguém, você colhe aquilo que você plantou. Quando você cuida, você é cuidado. Quando você ama, porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Ele disse, essa moça está passando por essa situação, mas é uma pessoa que tem visão, uma pessoa que quer vencer, uma pessoa que está investindo o seu tudo para alcançar uma bênção, e ela merece os 3 mil reais.
ela merece 3 mil reais. Então aquele que pegou 100, será se dá para me ajudar? Aí de repente vieram os 30. E passaram os 3 mil para ela. Veja que não pesou para cada um deles. Foi um processo que ela acabou alcançando aquele patamar. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Glória a Deus. Este é o resultado de quem planta. Tenho ali 4 minutos para o meu horário. Que Deus continue vos abençoando. Que Deus continue vos dando vitória. Que Deus continue vos prosperando. Eu acredito que em outro momento eu vou pregar sobre o crente infantil. Porque o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios que ele tinha hora que queria falar para a igreja como a espirituais, mas não podia porque eles ainda eram carnal, não podia comer comida sólida, tinha que dar leite, e às vezes isso pode acontecer entre nós. Então vocês que são espirituais, diz a Bíblia, devem suportar os carnais, você que é forte deve suportar a fraqueza do fraco. Mas em tudo que você plantar, você vai colher. Se você quer ser honrado quando alguém estiver pregando, honre quem está pregando. Se você quer ser honrado quando estiver cantando, honre quem está cantando. Porque o que você planta, o que você colhe. Tem hora que eu fico aqui agoniado. Tem gente que sobe aqui no púlpito, passa 10, 20, 30 minutos falando abrobinha, misturando coisa, botando assunto que não tem nada a ver com o culto. E eu aguento, suporto, não puxo no paletó, não chamo atenção depois, aguento. Sabe por quê? Porque eu quero que no momento que eu esteja pregando, o Espírito Santo venha aqui e diga, ele teve paciência para ouvir, fulano e Beltrano, agora eu vou estar na vida dele, na vida dela, aleluia. Então esse é o segredo para a vitória. Tem gente que não consegue entender isso aí depois fica sofrendo, a minha vida nada dá certo, a minha vida é uma confusão, a minha vida nada vai para frente, a minha vida é uma bagunça. Claro, você não tem o princípio da honra. Você tem que aprender o princípio da honra. Você só será honrado se você honrar. Eu não me preocupo em ser honrado, eu me preocupo em honrar. Eu não me preocupo em ser respeitado, eu me preocupo em respeitar. É aqui que está a minha preocupação. Porque eu sei o que eu estou plantando. Então, se eu estou plantando, eu tenho certeza que na hora certa eu vou colher. Tá bom, querido? Fique de pé em nome do Senhor.